Tem que dar um tempo aí para... Ao vivo. Opa! Então vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas. Esta é mais uma live da revista Astronova. Eu sou o Rafael Cândido, do Clube de Astronomia Arcturus da UFABC. Estamos hoje aqui com o professor Michel Corsi. Peraí, deixa eu desligar aqui. Pronto. Desliguei que estava dando realimentação, senão ia dar um efeito sanduíche, e isso não é nada agradável. Vamos lá. Então, nós estamos aqui com o professor Michel Corsi, né? Ele é professor da UTF-PR de Campo Mourão, é graduado em Física pela UEM, a Universidade Estadual de Maringá, doutor em Educação para a Ciência pela Universidade Estadual de Maringá, e é coordenador adjunto do mestrado profissional em ensino de física da UTF-PR em Campo Mourão. Boa noite, Michel, seja bem-vindo à live da revista Astronova. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiro ao convite da revista Astronova para poder estar essa noite com vocês, participando. Eu sei que todas as quintas alguém vem trazer bastante conhecimento, e que está sendo muito bem prestigiado. Então é uma satisfação poder participar entre o rol das pessoas que passam por aqui nas quintas-feiras. Legal, muito bom. Estamos aqui também com o Wilson Guerra. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rafael. Boa noite, Maico. Michel, agradecer aí ao aceite ao convite nosso. E é uma honra tê-lo aqui para compartilhar esse trabalho seu tão importante. E como vocês podem ver, o Wilson está de cabelo novo. Vamos lá, olá, cortou o cabelo. Maico, boa noite, Maico. Boa noite, Rafael, boa noite, Michel, boa noite, Wilson. É legal ter vocês aqui. Eu só queria cortar um pouco do protocolo para falar uma coisinha do Michel antes dele começar. Sim. Talvez ele não se atente a isso, mas a revista Astronova é uma ideia dele. Exatamente. Eu tinha a ideia de fazer um periódico, de fazer um material. O Wilson ficava na minha cola, porque não dava para fazer coisa impressa por causa do custo. E a gente tinha esse impasse de como fazer. E o Michel veio com a ideia de fazer online, fazer uma revista digital. Você lembra disso, Michel? Lá naquela apresentação da UEM, lá na recepção dos calouros? Lembro, em março de 2014. Nós estávamos no gramado fazendo observação com os calouros para recepcioná-los na UEM. E aí tivemos essa conversa durante o evento ali. Então podemos dizer, sem dúvida, que o criador da Astronova é o Michel. Não. Você foi muito importante, Michel. Eu contribuí com uma ideia, mas o Maico já tinha, a concepção da revista já era dele, ele já tinha esse anseio pela revista impressa. E aí estavam de patrocinadores, gente que pudesse viabilizar a impressão da revista. Desde que eu conheço, ele trabalha com arte, com gráfica, então já te trânsito todo. E aí, talvez a minha contribuição foi naquele momento, de falta de proventos, de recurso financeiro, ter a sacada de falar assim, poxa, vamos tentar colocar essa revista online, de forma gratuita e tentar, de alguma forma, atender o Estado, a cidade e o Estado do Paraná. E tal qual, não foi minha surpresa, que a revista chegou muito além do Estado do Paraná, Exatamente. Então, e eu tenho um prazer muito grande, de poder ter contribuído com essa ideia e de poder contribuir com a revista, com alguns artigos em algumas das edições. Legal, muito bem. Bom, então, para você que está nos assistindo aí, hoje nós vamos falar sobre o ensino da astronomia. Então, Michel, você pode começar já a sua apresentação.
Vamos lá. Perfeito. Legal. Bom, pessoal, o tema, né, que a revista Astronova me pediu foi para trazer um pouquinho, né, sobre a importância da capacitação de professores para o ensino da astronomia. Tá? Nós poderíamos também, né, eu sei que alguns autores, que algumas pessoas não gostam do termo capacitação, mas é uma questão, né, de adequar, e nós poderíamos trocar também, se vocês preferirem, a palavra capacitação por uma formação continuada, tá? Que podemos entender nesse momento como a mesma coisa. Então, aqui, né, eu coloquei primeiro lá no alto, né, a logo da revista Nova, em agradecimento a este momento, né, aos editores, aos organizadores, né, aos autores da revista, é sempre uma satisfação. E aí aqui eu coloco, né, eu vou rapidamente um pouquinho das quais eu represento. Né? Então, em primeiro lugar, a UTFPR, né, que é a minha instituição de origem. Né, eu sou professor do Departamento de Física da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, então, meu muito obrigado. Né? Desde já também a UTFPR por todo o incentivo, toda a logística e assim, todo o apoio, né, que me é dado, e também a outros profissionais lá de dentro que querem trabalhar. Então, o nosso diretor é uma pessoa que investe muito, né, principalmente nessa questão da formação de professores. Então, sempre tive muito apoio, então seria deselegante da minha parte não agradecer a instituição por tudo que ela proporciona nesse sentido para mim, tá bom? Aí também, né, o mestrado profissional em ensino de física, né, que nos dá um suporte, muitas vezes inclusive financeiro, né, que tem uma gordurinha para queimar, então muitos dos nossos projetos estão associados ao mestrado profissional, então a gente consegue viabilizar muita coisa. Eu estou aqui também, eu tenho na instituição dois grupos, tá? 2 grupos dos quais eu participo ativamente. Um deles chama-se Laboratório de Desenvolvimento do Ensino de Ciências, tá? E o outro chama-se GEPA, Grupo de Ensino e Pesquisa em Astronomia. Então, tanto o GEPA quanto o Laboratório para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências olham para questões de formação, tá? Formação continuada, formação inicial, enfim. Tá? Então, aqui estão os 2 grupos que eu represento. E falando em formação continuada, também eu trago aqui para vocês do NASE, que para quem não conhece, né, é Network for Astronomy School Education, que é uma escola de formação de professores para a astronomia, ligada à União Internacional Astronômica, ou União Astronômica Internacional, como você preferir. Tá? Então, até ano passado, este curso NASE, no Brasil, acontecia dentro da Itaipu, no polo astronômico, né, Casimiro Montenegro Filho, sobre a coordenação do professor Janer e da professora Ana Maria. E a partir deste ano, né, o polo astronômico acabou sendo fechado, né, então nós não temos mais atividades nem de pesquisa e nem no polo astronômico, né. A informação que a gente tem é que ele está sendo reestruturado. Então, a formação, este curso no Brasil passa a ser, a partir de março deste ano, né, passou, na verdade, né, porque é passado, passou a ser apresentado pela UTFPR Campo Mourão. E aí, no Brasil, hoje eu sou o coordenador deste curso de astronomia para professores. Tá? Então, a gente, esse ano, nós vamos realizar ele agora em novembro. Tá? Já tem uma turma, né, previamente fechada. É um curso que nós consideramos de aprofundamento, então o professor, para fazer esse curso, ele faz anteriormente um outro curso nosso, né, de formação continuada, que é ofertado pela universidade ou por outras universidades, né,
e aí ele vem para esse curso. Tá? Então, só na nossa abertura, agradecer a todos e a todas as entidades que, de alguma forma, contribuem, né, para que esse trabalho seja feito, que a gente possa vir aqui, como no dia de hoje, falar um pouquinho sobre isso que a gente faz. Tá? Então, meu muito obrigado a cada um desses grupos, dessas instituições, dessas organizações. Tá? E aí, para fazer uma introdução, né, eu não vou enrolar muito, queria contar um pouquinho para vocês de onde vem essa questão da formação continuada. Tá? Então, olha só. Desde a minha licenciatura em física, tinha o interesse pela área de formação de professores. Tá? Então, eu fui orientado por um professor, na graduação, o professor Marcelo Alves Barros, que hoje é professor da USP de São Carlos, e na graduação nós trabalhamos essa formação de professores de ciências dos anos iniciais. Então, nós desenvolvemos com esses professores todas as atividades de conhecimento físico da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, também da USP. Tá? Então, desde que eu ingressei, né, do primeiro para o segundo ano da universidade, eu já fui, né, meio que capturado pela área de formação de professores. Então, isso acabou se tornando a minha área, né, de estudo e a minha área de atuação profissional. Então, a minha monografia foi sobre isso desde a graduação e muitos cursos, tá, que desde então a gente oferta, né, para professores, a gente tem o feedback deles. Tá? E eu acho que esse feedback é o que me move, o que me motiva a não desistir, a continuar, tá? Sempre nessa área. Aqui para vocês, a problemática que esses professores, durante esses cursos, me trazem, tá, enquanto feedback. Então, assim, ó, como primeiro, cada professor envolvido nos cursos de formação continuada reconhece que sua formação inicial é incompleta em relação às necessidades para o ensino da astronomia. Então, claro, isso altera a gente. É sempre importante a gente ter essa visão e a gente vai conversar um pouco mais detalhado sobre isso ao longo dessa fala de hoje. Mas o importante é que, em algum momento do curso, o professor ele toma consciência de que a formação que ele teve foi insuficiente para ensinar astronomia. Esse é o pontapé inicial para que qualquer coisa aconteça. Tá? Ele precisa se reconhecer, tá, dentro do processo e perceber que o processo é falho. Tá? Segundo, o professor conhece falta de conhecimento sobre os conteúdos relacionados à astronomia pode causar um desvio em sua prática. Michel, só uma coisinha. O pessoal está reclamando aqui que o seu som está duplicando, como se tivesse vindo de duas fontes. Dá uma verificada aí se está ligado o microfone do notebook, se está sendo usado o microfone o que você está falando aí do... acho que é do celular. Ou fecha, vê se está saindo som, deve estar saindo som no celular e no notebook. Mas ele acaba captando o som o meu notebook ele tá no mudo. Tá no mudo? Tá. O celular também? Não, o celular não. Ele no mudo. Você ouviu? Porque o meu fone tá ligado no celular. Ah, tá. Então deve ser da rede aí, viu? Porque tá no mudo, a menos que ixi. Olha lá, tá travando. Duplicando. Michel. Oi. Acho que você vai ter que entrar ali no teu celular, onde tem os 3 pontinhos. Tem settings ali, áudio. Escolhe a fonte como sendo do microfone do teu fone. Porque eu acho que tá captando das duas fontes. Tá captando do fone e do celular. Aí ele duplica. Settings. Configurações.
Vamos aqui, configurações de áudio. Certo? Deixa eu ver isso aqui. Oi. Opa, agora acho que melhorou. Verifica se melhorou um pouquinho. Parece que está melhor. Parece que melhorou, É. parece que normalizou. Tá. Então vamos lá. Coisa ao vivo é assim mesmo, né? Acontece. Vamos lá. Acho que agora vai. Voltando à palestra, aí a gente vai te ouvindo, Michel. Estamos aqui enfrentando problemas, pessoal, o Michel aqui está tentando resolver. E já já voltaremos à nossa programação normal. Pronto. Estou só no computador. Vocês me escutam agora? Ah, agora está perfeito. Eu acho que agora não vai cortar. Perfeito, perfeito. Vamos Beleza. lá. Show. Só que agora eu não vejo mais vocês. Eu estou só no computador, tá? Então qualquer coisa, por Tudo favor. bem. Aí vocês me gritam aí, tá bom? Tá. Então tá certo. Então vamos lá. Então, desculpa aí, galera, mas é só um ajuste técnico aqui para a gente poder continuar. Então, eu falava do segundo tópico, do segundo item, tá? Que o professor ele também reconhece que a falta, né, de conhecimento dele sobre os conteúdos de astronomia pode gerar um desequilíbrio na sua prática. Ou seja, ele acaba, né, isso está diretamente ligado ao item 3, porque o professor reconhece que por não estar seguro, ele omite certos conteúdos. Então, esse desequilíbrio de acordo com a formação dele, ele acaba escolhendo determinados conteúdos em razão de outros. E aí o que acontece? Os conteúdos relacionados à astronomia, eles acabam ficando de lado, tá? Porque são aqueles que causam uma maior insegurança no professor para o trabalho docente dele. Então, nessa perspectiva, nessa problemática, eu trago, né, de cara a importância da astronomia no ensino de ciências. Então, a gente vai tentar fazer um percurso aqui para ver algumas questões teóricas e aí, no final, a gente chega um pouquinho mais na prática, tá bom? Então, primeira coisa, por que a astronomia é importante no ensino de ciências? Primeiro, porque a astronomia ela pode despertar a curiosidade e a motivação nos alunos e nas pessoas em geral. Ou seja, a astronomia é algo que eu tenho apenas de olhar para o céu, né? Então, quem nunca olhou para o céu e se fez determinadas perguntas e se sentiu encantado, né? Quem nunca percebeu fenômenos ou regularidades, seja de calendário, seja de estações do ano, enfim, relacionadas à temática astronomia. Então, o tema astronomia, ele já me permite essa motivação intrínseca, tá, por parte dos alunos. E comunidade em geral, né? Não é só dos alunos. Tá bom? Depois, a astronomia no ensino de ciências ela é importante porque ela contribui de forma efetiva para uma visão de ciência como processo de construção histórica e filosófica. Tá? Então, se eu trabalho adequadamente a astronomia, eu consigo perceber na história da humanidade a influência dela nos processos. Então, desde quando o homem utilizava as regularidades celestes para plantar, para colher, enfim, para os seus afazeres, né? Até agora, os dias de hoje, onde nós mandamos missões tripuladas, nós mandamos satélites espiões, nós mandamos missões, né, para explorar territórios
fora, né, da nossa Terra. Né? Nós temos aí algumas missões em Marte fazendo o estudo. Então, assim, se eu conheço a astronomia e eu consigo trabalhar a astronomia de maneira adequada, eu consigo proporcionar para o meu aluno exatamente essa visão, né, crítica, essa visão de construção histórica e filosófica. Tá? É possível determinadas séries compreender, inclusive, noções, né, de epistemologia. Tá bom? A astronomia ela é importante ainda no ensino de ciência porque ela apresenta potencialidades interdisciplinares. E aqui eu acho que é um gancho importantíssimo. Tá? Porque, infelizmente, a gente vem deixando a astronomia um pouco de lado. Só que a astronomia, eu seria capaz de trabalhar conteúdos de astronomia com qualquer disciplina da componente curricular do ensino fundamental e médio. Qualquer uma. Eu seria capaz de trabalhar língua portuguesa e astronomia, né? Literatura e astronomia, história com astronomia, geografia, matemática, filosofia, sociologia, né? Arte, enfim, tá? Química. A gente consegue trabalhar qualquer uma das disciplinas a partir da astronomia. Tá? A gente só precisa conhecer um pouquinho a astronomia e a sua história para poder proporcionar um trabalho interdisciplinar. Tá? Mas ela é, né, completamente, né, interdisciplinar, transdisciplinar, ou seja, todos esses termos que terminam com disciplinar, a astronomia se engaja e ela proporciona esse trabalho. Né? Seja um professor trabalhando seu conteúdo a partir da astronomia, ou seja, vários professores juntos num projeto, discutindo cada um a sua disciplina a partir da astronomia. Tá bom? Então, isso para mim é uma potencialidade incrível. Né? E devo confessar para vocês que eu tenho explorado bastante esta potencialidade nos últimos anos. Bom, a astronomia é importante ainda no ensino de ciências, porque ela fornece subsídios para o desenvolvimento de um trabalho docente satisfatoriamente em conformidade com as sugestões dos documentos oficiais para a educação básica nacional. Tá? Então, é possível, né, a partir da astronomia, realizar um trabalho em conformidade, tá, com, se eu olhar para trás, com os PCNs, em termos nacionais, com as diretrizes do Estado do Paraná, ainda, né, regional, e agora com a BNCC, né, com a Base Nacional Comum Curricular, é possível. Tá? Inclusive, nós sabemos que a Base Nacional Comum Curricular não é a melhor coisa que nós poderíamos ter, tá? Mas, infelizmente, é o que nós temos, e é a partir dela que a gente precisa trabalhar. Né? Na área de ensino de astronomia, nós tivemos uma contribuição bastante grande, tá, da professora Cristina Leite, da USP. Ela é lá do IAG, né, da USP, Geociências e Astronomia, e trabalha com formação de professores. Então, assim, por mais problemas, né, em termos de constituição que essa base teve, né, problemas epistemológicos mesmo, né, mas nós ainda tivemos na área de astronomia uma contribuição relevante da professora Cristina Leite, né, que é alguém especialista da área. Tá? Então, esse é um ponto positivo. Tá? Ainda nesse sentido, né, sobre a importância da astronomia no ensino de ciências, a sua educação e popularização podem contribuir para o desenvolvimento da alfabetização científica. Então, é isso que a gente quer. Desde de cedo, a gente trata, né, de alfabetizar a criança. Então, nós normalmente falamos numa alfabetização de língua portuguesa, de escrita, de leitura. Só que, ao mesmo tempo que essa alfabetização acontece, a alfabetização científica também acontece. Tá? E a astronomia ela proporciona esse gancho. A partir da astronomia é possível fazer
uma alfabetização de escrita, uma alfabetização literária, né? E uma alfabetização científica, tá? A partir de termos, de conceitos, desde pequeno. Tá? Então, este é o cenário que eu trago para vocês, a importância da astronomia no ensino de ciências. E aí eu me reporto, então, já que como eu citei que ela é importante para a gente dar conta dos documentos oficiais, então eu me reporto agora aos documentos oficiais, pessoal. Tá? Então eu coloquei aqui, tá, desde a década de 90, os PCNs. No estado do Paraná nós tivemos as diretrizes com uma visão, né, um pouquinho diferente dos PCNs, né, não vou entrar nesse mérito agora, e mais recente a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, para a gente falar desses documentos, eu vou começar pelos PCNs, então, que são os mais antigos. Né? O PCN apresentava um eixo temático chamado Terra e Universo, no qual propunha uma busca de informações sobre os diversos astros que compõem o sistema solar, fazendo ou tentando fazer compreender a Terra como integrante desse sistema. Tá? E aí nós tínhamos astronomia no terceiro e quarto ciclo de maneira mais efetiva, que era no ensino fundamental 2. Tá? No ensino fundamental 1, nós tínhamos astronomia, porém, quando você olha para os PCNs, eles não deixavam claro, tá, essas noções de astronomia, como se ela tivesse embutida dentro de um tópico maior. Já para o terceiro e quarto ciclo, isso era, né, direcionado como um eixo Terra e Universo. Aí nas diretrizes, né, nós tínhamos apresentado nelas 5 conteúdos estruturantes, que eram os conteúdos fundamentais, eixos norteadores para todo o trabalho. E aí esses conteúdos eram astronomia, matéria, sistemas biológicos, energia e biodiversidade. Ou seja, nas diretrizes do Estado do Paraná, a astronomia entrou como primeiro conteúdo estruturante. E aí eles elencavam o rol de assuntos que deveria ser trabalhado, né, durante a disciplina de ciências, no ensino fundamental. Então, o que para a gente já foi um progresso, né, porque nós tivemos uma margem maior de conteúdos, de astronomia a partir das diretrizes, em relação aos PCNs. E aí, meus queridos, na nossa proposta atual, que é da Base Nacional Comum Curricular, o que ganhou destaque, né, foi que agora a gente tem a unidade Terra e Universo, como nós tínhamos dos PCNs, porém distribuída, né, de uma maneira mais bem estruturada, na minha opinião. Tá? Já já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o eixo temático se manteve dos PCNs, só que a distribuição dos assuntos, ela tentou deixar mais equi entre todos os anos. Né? Praticamente um pouquinho de assuntos a cada série ou a cada ano trabalhar. Tá? Então, por que eu digo isso para vocês? Só antes de entrar na formação inicial, por que eu digo isso para vocês? Porque durante os PCNs, né, nós tínhamos a constituição dos materiais didáticos, dos livros didáticos, e o conteúdo de astronomia ele vinha quase que exclusivamente no ensino fundamental 2, na quinta série, que agora é sexto ano. E tangenciava alguns poucos assuntos na oitava série, que agora é o nono ano. Quando falava ali de leis de Kepler, um pouquinho de gravitação universal. Tá? Porém, era só. Então, eu tinha, lá no sexto ano, um capítulo que falava sobre o sistema solar, basicamente, que tinha alguns complementos sobre fenômenos, estações do ano e fases da Lua, e depois, lá no nono ano, leis de Kepler e gravitação. Tá? E aí, o que mudou, né, para agora? Porque agora a gente tem mais tópicos de astronomia e distribuído, né, nas outras séries. Então, o ano que menos tem astronomia é o sétimo ano. Porém, ele está embutido, dá para se trabalhar a astronomia
dentro de um assunto maior que está no livro. Agora, no sexto, no oitavo e no nono, isso está muito bem distribuído com capítulos exclusivos da área de astronomia, que para nós foi uma vitória no decorrer aí dos anos, tá bom? Tá. Então vamos avante. Vamos falar um pouquinho de formação inicial, né? Já que o tema da palestra era a importância da capacitação, né, para os professores em relação ao conteúdo de astronomia, então a gente precisa se perguntar, a gente já sabe por que a astronomia é importante, né? Porque ela motiva, porque é uma ciência interdisciplinar, isso dentro do ensino, seja de ciências, de física, de química, de geografia, a astronomia é importante. Aí nós vimos os documentos oficiais específicos de ciências que trazem a astronomia. Só que agora eu vou fazer o outro lado, né, da balança. Eu vou trazer um pouquinho sobre a formação de professores. E aí eu pergunto, quem são os profissionais que ministram aulas de ciências hoje? Tá? Quem são os professores que trabalham ciências nas escolas de ensino fundamental 1 e nas escolas de ensino fundamental 2? É muito importante essa consciência. Então, primeiro, tá? Lá nos anos iniciais do ensino fundamental, que a gente chamava antigamente de ensino fundamental 1, quem ministra a aula são os pedagogos. Tá? Então, o profissional formado em pedagogia é aquele que ministra a aula de ciências, de português, de matemática, de história, de geografia e assim por diante. Ou seja, ele é um profissional polivalente. Tá? Ele tem sobre as costas dele a obrigação de ensinar sobre tudo. E aí tem algumas coisas que me deixam um pouco preocupado. E aí o que eu vou trazer aqui, uma parte é da experiência, tá, pessoal? Eu estou desde 2002, 2003 trabalhando nessa área, com formação de professores e na área de ensino de ciências e astronomia. Então já tenho aí pelo menos 15 anos, tá? Trabalhando efetivamente nessa área. E uma coisa que me chama a atenção é que toda vez que eu perguntava, né, para um aluno de ensino médio, porque eu fui professor do ensino médio durante 12 anos da minha vida. Toda vez que eu perguntava para um aluno do ensino médio, do terceirão, por que ele queria fazer pedagogia, quando ele colocava esse desejo de fazer pedagogia, ele, na maior parte, ela, né? Na maior parte das vezes, quem se interessava por pedagogia eram as alunas. Isso aí seria tema de uma outra palestra para falar sobre mulheres na ciência, enfim. Nesse momento, eu peço que vocês me perdoem, eu vou utilizar o termo elas, porque é um pouquinho da minha história. Elas diziam que elas queriam fazer pedagogia porque não tinha física, química e matemática. Tá? E se a gente pensar 4 anos depois, é essa aluna que queria fazer pedagogia porque não tinha física, química e matemática, que ensinar para as nossas crianças ciências e matemática. Tá? Então, né, a própria professora Ana Maria diz que essa é uma faixa etária, né, dos anos iniciais, ali, do 2º ao 5º ano, que se o aluno for bem estimulado, né, ele vai tomar gosto por essa área e ele pode ter até um desempenho melhor nos anos finais, no ensino médio. E por que não escolher uma área, né, da ciência, né, para trabalhar engenharia, física, química, matemática? Hoje muitos dos nossos têm aversão, né, a isso. Cada vez menos nós temos alunos indo para o ensino superior, para os cursos de física, matemática, química, por exemplo. Então é um cuidado que a gente precisa ter. Tá? Então são esses profissionais que nós temos. Mas eu não vou falar para vocês só do que eu acho. Né? Então eu vou trazer aqui um fragmento
muito curto, porque são algumas linhas, da minha tese de doutorado, porque no meu doutorado eu trabalhei especificamente com a formação inicial de professores de crianças, pedagogos e alunos de formação docente, o antigo magistério. Tá? E aí, olha só, tá? Uma outra área que trabalha com astronomia no ensino fundamental, agora dos anos finais, é o profissional formado em ciências biológicas, tá? Que nós sabemos, eu vou trazer também o resultado, já de uma tese de doutorado de uma aluna minha que defendeu agora em julho, que trabalhou com a formação de professores da área de ciências biológicas. Então, a gente traz um pouquinho do que a gente escuta, do que a gente vive, mas o que vai aparecer escrito agora aqui é resultado de pesquisa séria dentro da academia. Tá? Então, olha só. Apesar de encontrar uma diversidade de nomenclaturas, dadas as disciplinas que tratam dessa área do conhecimento, qual área do conhecimento? Porque quando eu fiz a minha pesquisa, eu fui olhar para o currículo de pedagogia para ver o que tinha de ciência no currículo. E havia uma disciplina que, na maior parte das vezes, se chamava Metodologia do Ensino de Ciências. Então, eu passei a olhar para a ementa dessa disciplina, das diversas universidades do estado do Paraná, que eu analisei todas as públicas, e algumas particulares que tinham vários polos espalhados pelo estado todo, tá? Vários campos. E essas ementas me permitiram concluir que o curso de pedagogia, de todas essas instituições que eu pesquisei, tá? Eles elencavam como importante questões relacionadas à metodologia para a formação do pedagogo. Então, quer dizer que o pedagogo ele sai muito bem formado, né, no como ensinar. Tá? Diferentes estratégias, metodologias, teorias de aprendizagem. Porém, há uma pequena ou pouca, né, atenção dada aos conteúdos específicos que devem ser ensinados. E aí, quando a gente olha na ementa de metodologia de ensino de ciências, a gente não encontra nada de astronomia. Tá? Então, infelizmente, esse é o cenário. Tá? Então, eu tenho um profissional que é formado, que tem que ensinar porque está no documento oficial. Então, veja, vamos tentar construir um cenário aqui. Tá? Eu tenho um documento oficial que rege a educação brasileira, tá bom? Que agora é a BNCC. Nesse documento diz que tal conteúdo deve ser ensinado em tal e tal e tal ano. Só que quando eu pego o profissional formado para trabalhar naqueles anos e olho para a formação dele, eu não encontro uma formação mínima para determinados assuntos, para determinados conteúdos. Então, existe uma lacuna, né, entre o que se deveria fazer e o que se está preparado para fazer. E na minha tese de doutorado foi atrás dessa lacuna que eu fui. E nas ciências biológicas não é diferente. Tá? Menos de 10% dos cursos de ciências biológicas ofertados no estado do Paraná, tá, trazem disciplinas que discutem noções básicas de astronomia. Então, nós investigamos vários cursos, né, na tese de doutorado da Aline, investigamos vários cursos e menos de 10% trazia na ementa, tá, algum conteúdo que a gente conseguia relacionar de alguma forma com a astronomia. Tá? Então, o cenário não é diferente do ensino fundamental 1. Eu tenho também um profissional com uma formação que precisa ensinar um conteúdo, mas que não teve na sua formação inicial uma preparação mínima para ensinar tal conteúdo. Tá? Então, seja nos anos iniciais ou seja nos anos finais, o cenário da formação inicial é o mesmo. E aí, se vocês me permitem, eu vou fazer um parênteses aqui, porque recentemente a Universidade Estadual de Maringá aprovou uma disciplina de astronomia para o curso de licenciatura em ciências biológicas.
Então, isso é fruto de muito trabalho, né, de muita pesquisa, de muitos cursos ofertados dentro da disciplina de estágio. Eu dei várias vezes curso de astronomia básica dentro da disciplina de estágio supervisionado para o curso de Ciências Biológicas, como professor convidado, né, pelo fato da relação com o professor da disciplina ser próximo, a gente propunha alguns cursos de extensão à parte para que esses alunos tivessem uma formação mínima. E aí, esses professores da área de ensino entenderam o cenário, acreditaram na ideia e levaram isso para colegiado, para a NDE, e nós tivemos aqui na UEM, tá? Essa vitória, esse degrau subido, né, pelo corpo docente, tá bom? Então, fica aí os parabéns para o curso de Ciências Biológicas pela iniciativa. Bom, e aí, se eu tenho que ensinar, mas eu não tive uma formação adequada para, muitas vezes o que acontece, tá, gente, é que o professor leva para a sala de aula o que nós chamamos de senso comum, de, né, concepções alternativas. Tá? Então eu tentei trazer uma definição bem simples aqui, que diz o seguinte: senso comum é um conjunto de ideias e opiniões que é aceito pela maioria das pessoas de um grupo ou da sociedade, geralmente é imposto, só que é desprovido de valor crítico, é desprovido de conhecimento científico. Tá? Então, muitas vezes, e aí a gente tem vários pesquisadores, a gente tem aí o Lang, o Nard, o Longini, o Yachel, o Sérgio Bitti, Paulo Bretones, Sobreira, né? E aí me perdoe aos colegas de área, né? Tem o professor Rodolfo Caniato, não posso deixar, né, de citar, que o professor Rodolfo Caniato foi quem começou, né, desde a década de 60, a difundir a área de educação em astronomia. Então, todos esses já encontraram e trabalham para tentar superar essa visão simplista, superar essa visão de senso comum junto dos professores de ciências. Tá? E aí eu vou trazer aqui algumas dessas concepções que nós já encontramos em cursos, em trabalhos, em conversas com professores de ciências, tá, gente? Então, não estou inventando. Tudo que está aqui, você é capaz de encontrar em artigos, né, científicos, publicados em diferentes revistas aí, por diferentes pesquisadores, inclusive. Tá bom? Então, primeiro conhecimento de senso comum é que alguns professores, alunos, comunidade em geral, acham que as estações do ano estão associadas à distância da Terra ao Sol. Isso é muito comum. Quando a Terra está mais perto do Sol, então é verão. Quando a Terra está mais longe do Sol, então é inverno. E isso é uma concepção de senso comum. Isso está errado. Tá? Isso precisa ser superado. Outra concepção de senso comum. Eles acham que a Lua muda seu formato com o passar do mês. Na verdade, o que a gente percebe é o reflexo da luz do Sol na Lua. Mas tem gente que acha que a Lua em si muda de formato. É incrível. Para alguns, isso pode parecer brincadeira, vocês vão dar risada. Mas isso é resultado, né, de trabalhos que nós já tivemos com professores. Isso é concepção. Tá? Alguns acham que temos sol a pino sempre ao meio-dia. Tá? Isso o professor Rodolfo Caniato já explorava quando ele escreveu o Joãozinho da Maré. Se vocês não leram, se vocês não conhecem, depois anotem aí, depois vocês digitem no Google Joãozinho da Maré e leiam. Vale a pena você perder, na verdade não é perder, é investir, tá? 10 minutos do seu dia, do seu tempo, para ler esse texto. Ele é excepcional. O professor Rodolfo Caniato foi brilhante neste texto, tá bom? Bom, outra concepção. Acham que o planeta Vênus é a estrela d'alva. Isso é muito comum, tá? Entre alunos, entre professores, entre parentes, familiares, enfim. Também acham que estrelas possuem 5 pontas. Isso é muito comum.
Você pede para desenhar uma estrela, automaticamente o professor desenha uma estrela com 5 pontas. Aí eu pergunto, de onde vem isso? Uma estrela não tem ponta. Não tem nenhuma ponta. Então esse é um detalhe importante que a gente precisa levar em consideração. Outra coisa, acham que estrelas avermelhadas, elas têm maior temperatura que as estrelas azuladas. E isso tem a ver com cores quentes e frias lá do pigmento, da aula de arte. Só que estrela é uma bola de gás, tem a ver com luz, é química. E aí eu preciso entender de cores primárias para luz e não para tinta. Daí a interface entre astronomia e arte é possível trabalhar. Então, eles utilizam o termo quente, tá, gente? Eu tenho que tomar cuidado. Né? A estrela vermelha é mais quente que a estrela fria. É assim que eles apresentam. Tá? Acham que estações do ano e clima são a mesma coisa. Então, é automático. Tá? Eles estabelecem relações climáticas sempre junto da estação do ano. Eu acredito e eu entendo que está relacionado, porém, se eu pegar, né, um aluno, tá, que veio transferido lá de Roraima para Maringá, que é onde eu estou, de onde eu falo agora, né? Isso porque nós ainda estamos numa região tropical, latitude 23,5 graus sul, ou seja, o trópico de Capricórnio passa sobre a cidade da qual eu estou falando. Agora imagine que esse aluno, ele saiu de Roraima e a família foi transferida para o Rio Grande do Sul, lá em Pelotas. Tá? E aí ele chega em Pelotas e o professor está dando aula de ciência e ele começa a relacionar a astronomia, a estação do ano, ao clima de Pelotas. Tá? Só que na mesma época do ano, ele morando lá em Roraima, ele percebia coisas diferentes. Então é importante que nós nos atentemos. Existe uma relação? Existe. Tá? Porém, as coisas acontecem de maneiras diferentes para latitudes diferentes. Então, esse é um detalhe extremamente importante que, né, a gente tem que trabalhar, tem que entender, né, para deixar de ter algumas concepções de senso comum. Acham ainda que em determinadas fases da Lua é melhor para cortar o cabelo. Gente, eu tô cansado de ouvir isso, ainda bem que eu sou careca. Você entendeu? Que eu posso cortar o cabelo em qualquer fase, né? Não tem problema. A gente dá risada, mas o que eu encontro de professores que acreditam, que trazem esses relatos, porque em determinada fase da Lua nasce mais bebê, em determinada fase da Lua você pode cortar o cabelo. Né? E eu falei, isso aí é tão forte para mim, que uma hora eu ainda vou pegar um aluno de mestrado e vou botar ele dentro de um hospital só para catalogar, né, durante um ano todos os bebês que nascem para a gente fazer de acordo com a Lua, porque não pode. Né? Então é um detalhe importante que a gente precisa levar em consideração. E, por fim, tá? Isso aqui, o que eu tenho achado mais perigoso nos últimos tempos, alguns alunos, tá? Muitos alunos, tá, gente? E alguns professores com uma concepção da Terra como um objeto plano, tá? E isso aí, apesar de não ter cabelo, me deixa com o cabelo em pé, tá? Porque, sei lá, 200 e poucos antes de Cristo, Eratóstenes já fez, né, um experimento que proporcionava entender a esfericidade da Terra. Tá? Então, se de repente depois você quiser ver, digita aí no YouTube. Né? Experimento de Eratóstenes, série Cosmos. Você vai ver o Carl Sagan falando. É brilhante. Tá? Então, hoje, nós estamos tendo que discutir de novo com um aluno e tentar trazer para ele, mostrar para ele que a Terra é esférica, que a Terra não é plana. Tá? E não é só com o aluno, é de maneira geral, com a comunidade. E aí o relato aqui, eu trago já
um relato para vocês que talvez justifique aqui o título dessa fala. Só por isso, tá? Por quê? Porque a nossa função enquanto professor de ciências, enquanto professor de física, enquanto divulgador de ciência, é levar conhecimento científico, é alfabetizar cientificamente a população. Eu não quero, né, que, de repente, o meu pai, que já tem uma certa idade, seja um cientista. Mas ele pode ser, né, alfabetizado cientificamente, para não, né, incorrer em determinadas concepções de senso comum. E é nossa função de professor fazer isso. Então, por que é importante esta capacitação de professores para o ensino da astronomia? Para isso. Primeira coisa, para que o nosso aluno, tá, seja crítico e leve adiante o quê? A alfabetização científica que ele desenvolveu, e não concepções espontâneas ou conhecimentos de senso comum. Então, é nosso papel, é nosso dever, enquanto profissional, enquanto professor, fazer isso, dar conta disso. Tá? Se liga nesse erro, gente. Eu não vou expor ninguém, é óbvio, né? Mas olha o que eu encontrei em um dos trabalhos que eu fiz. Numa pergunta simples, se o Sol era uma estrela, quem respondeu isso foi uma professora, tá? Nos anos iniciais, e ela escreveu não, o Sol não é uma estrela. Isso aqui fazia parte de uma atividade, tá, gente? Que eu pedia para desenhar uma estrela, depois eu perguntava se o Sol era uma estrela e eu pedia para desenhar o Sol. E depois comparar a estrela que ele desenhou com o Sol. Tá? Porque quando ele desenha uma estrela, ele desenha com 5 pontas. Quando ele desenha o Sol, ele desenha redondo, com carinha, com, né, um anelzinho em volta. E aí, quando ele vai comparar as duas, é que a gente causa o conflito cognitivo para começar a discussão. Tá? Isso era a minha atividade. Só que, tal qual foi a minha surpresa, que a professora respondeu que não, que o Sol não é uma estrela. E aí, quando ela explicou por quê, eu fiquei ainda mais assustado, porque o Sol não aparece à noite. Isso quer dizer que uma estrela só aparece à noite. Existem astros que então aparecem de dia e existem astros que aparecem à noite. Entende? O grau, a bagagem que falta de teoria básica, de conceito básico para essa professora. E aí, se a gente pensa que essa professora que ensina as nossas crianças, a situação fica pior ainda. Então, é um cuidado. Por isso que a gente precisa trabalhar firme na formação continuada. Tá? Porque, infelizmente, a formação inicial ela já acabou transferindo determinados valores para a formação continuada. E o ensino de astronomia acabou sendo um desses, principalmente nos anos iniciais, no curso de pedagogia. Tá? Então, nesse sentido, é por isso que é importantíssima a formação, a capacitação do professor para o ensino de astronomia. Tá? E aí eu chego num outro aspecto. Então, a gente vem costurando, já falei, né, do porquê que é importante para a área de ensino, já falei para vocês dos documentos oficiais, já falei para vocês qual é a formação do profissional, já falei para vocês sobre o senso comum, sobre o erro que esse profissional formado traz, e agora eu preciso falar para você do livro didático. Porque o livro didático é o meio entre o documento oficial que pede para dar aula de astronomia, que coloca conteúdo de astronomia, e o professor que não teve formação nenhuma em astronomia. Aí o professor vai para a sala de aula. E aí o livro para ele passa a ser sagrado. Porque ele vai ministrar a aula a partir da perspectiva do livro. E o livro para ele é uma verdade absoluta. O livro está certo. E aí ele reproduz incessantemente o que é o livro didático. Então, por que também é importante capacitar o professor numa formação continuada, capacitar o professor de ciências, para que ele consiga ser crítico e olhar e saber avaliar esses materiais didáticos que ele encontra, seja o livro
ou seja, outros materiais que estão disponíveis na internet. Vídeos, simuladores, textos. Tá? Tem muito material bom, de qualidade produzido, mas tem muita coisa ruim na internet. Tem muita coisa com concepção espontânea na internet. Inclusive, tem muita coisa boa no livro didático, mas também tem muita coisa falha. Não vou dizer ruim, mas que é falha. Eu devo aqui fazer uma confissão para vocês que depois do PNLD, os livros didáticos melhoraram assim quase 100%, porque eles eram muito ruins. Então, a partir do Programa Nacional, né, de Avaliação do Livro Didático, né, a qualidade dos livros, né, foi melhorando a cada avaliação. Então, hoje nós temos um excelente cenário, tá, que os erros diminuíram bastante, porém, alguns nós ainda encontramos lá. Só que o professor mal formado, ele não tem condição de avaliar esse erro do livro didático. E esse é um problema bastante sério, muito grave. Tá? Então vamos lá, vou tentar elencar aqui alguns detalhes que seriam probleminhas, pormenores, dentro dos livros didáticos. Poxa, algumas imagens apresentam estrelas entre órbitas planetárias. Tá? Então, se eu tenho um sistema solar, a única estrela do sistema solar é o Sol. As outras estrelas estariam além, né, do sistema solar, ou seja, uma distância muito maior, né, do que os planetas que estão dentro do sistema chamado sistema solar. Depois, dimensão dos astros, tá, e das órbitas planetárias. Quando você olha o desenho, a questão da escala ela é muito importante. E a maioria está fora de escala, porque os planetas são quase do tamanho do Sol, no desenho, só que alguns livros se preocuparam em colocar lá embaixo na legenda que está fora de escala e explica isso. Outros não. Então, dependendo do material que o professor adota, ele apresenta o sistema, porém não instrui o professor, né, em como esse professor deve trabalhar o assunto, e aí o professor vai ver o Sol praticamente com a mesma dimensão dos outros planetas. Isto é muito comum nos livros. Depois, de novo, estações do ano e relações climáticas. Então, a gente sempre associa a estação primavera a determinados fenômenos climáticos. Porém, né, fenômenos que acontecem, tá, no Cerrado não são necessariamente os mesmos que acontecem na Caatinga ou que acontecem em outras regiões. Tá? Então, é um cuidado que nós precisamos ter. Outra coisa, o achatamento da órbita descrita pela Terra em torno do Sol. Gente, a trajetória que a Terra descreve em volta do Sol, né, é uma elipse. Tá? Importante isso. Mas é uma elipse com excentricidade 0,17, 16, 9, alguma coisa. Ou seja, a excentricidade da elipse é muito pequena. Ela se aproxima demais de uma circunferência. E aí, quando eu vou para o livro didático, eu peguei aqui um livro mais antigo, tanto que polo ainda tem acento, e você percebe uma elipse bastante achatada, com o Sol bem perto, né, de uma extremidade bem longe da outra. Tá? Ou seja, eu tenho periélio e eu tenho um afélio bem definido. E eu peguei uma imagem um pouco mais recente, tá? Mesma coisa, uma elipse mais achatada, com o Sol muito perto de uma extremidade e muito longe da outra. Eu entendo que para fins didáticos, a gente precisa achatar a elipse. Mas a gente, em algum momento, precisa explicar para esse professor que essa não é a forma, tá, da órbita descrita pela Terra. Inclusive, alguns anos atrás, a OBA, né, o Canali colocou, o professor Canali, no final da década de 90, escreveu um artigo sobre isso. Eu, em 2018, escrevi um artigo sobre isso. Tá? E aí o professor Canali, em 2017, né, 2017 a 2018, quando ele elaborou as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, ele colocou uma questão sobre isso na prova.
E o índice de erro foi altíssimo. Por quê? Porque praticamente 92% de todos os alunos, e isso você consegue escrevendo para ele te manda esse dado, tá? Um número extremamente alto de alunos que responderam à prova erraram, marcaram como resposta verdadeira a elipse achatada, igual a do livro didático. Tá? Então, tá aí, é um detalhe. Precisamos capacitar, precisamos formar o nosso professor de maneira continuada, de maneira contínua, para que ele consiga superar, né, esses obstáculos que são postos no decorrer da sua trajetória acadêmica, sua trajetória profissional. Tá? E a distribuição dos assuntos, tá? Que agora melhorou bastante, porque a gente tem esses assuntos melhores distribuídos ao longo de todos os anos, mas antes eu só tinha alguns assuntos no 6º ano e um no 9º ano. Tá? Então, isso aí foi uma melhora super recente, agora com a última versão para a BNCC. Tá bom? E aí, contribuições, na minha visão, tá? De formador, de professor, né? De pesquisador na área, quais são as contribuições que a formação continuada, então, tem trazido para esses grupos de professores que conosco trabalham? Tá? Então, primeiro, aproxima, sem dúvida, a escola da universidade. Tá? Então, quando eu ministro esses cursos estão sempre vinculados à universidade. Então, a gente tem um pé lá na escola, isso é ótimo. Tá? Sempre foi uma reclamação que a universidade está muito distante da escola. O que se faz na universidade não chega na escola. Então, tá? Essa é uma contribuição efetiva. Tá? Então, só dentro da UTFPR, nós temos vários professores de vários campos que trabalham com ensino de astronomia, com divulgação de astronomia. Né? Tem o professor Sérgio em Santa Helena, a professora Tina em Pato Branco, o professor André, a professora Raquel em Dois Vizinhos, o professor Marcos Ozaki em Curitiba, eu em Campo Mourão. Tá? E eu acho que é só. Né? Me perdoem se tiver algum colega que eu não citei, né, da UTFPR, mas nós temos aí alguns campos com ações, com trabalhos junto da comunidade, junto das escolas. Tá? Então, essa é a primeira contribuição que a formação continuada traz. Depois, ela permite ao professor a reflexão sobre as necessidades formativas de um professor de física. Eu coloco professor de física, né, porque eu sou formado em física, porém, aqui eu poderia trazer para vocês do professor de ciências, ou eu poderia trazer para vocês do professor de geografia, ou eu poderia trazer para vocês do professor de história, porque se eu consigo trabalhar a disciplina ou conteúdo de astronomia em qualquer uma das disciplinas, então aqui nesse lugar do professor de física, você pode colocar professor de qualquer disciplina. Tá? O importante é que ele reflita sobre o que ele está fazendo, sobre as suas necessidades formativas. E os nossos cursos oferecem, proporcionam, permitem isso ao professor. Tá? Depois, permite ao professor a superação de uma visão simplista de ciência, e principalmente de ensino de ciência. Tá? Então, para aquele pedagogo, para aquele professor que tem formação em pedagogia, ele consegue perceber que não basta dominar as diferentes metodologias e teorias de aprendizagem para ensinar bem. Da mesma forma que alguém com formação específica precisa entender que não basta saber física para ensinar bem física. Não basta só saber astronomia para ensinar bem astronomia. É um conjunto de coisas que tem que estar em consonância. Eu preciso ter os meus saberes de conteúdo em dia, mas eu também preciso dos meus saberes metodológicos, de formação, os teóricos, né, na linha de aprendizagem. Então, é um montante, tá, que eu preciso agregar à minha formação para poder ensinar bem. Tá? Então, acredito eu, né, que os nossos cursos, que as nossas formações, quando eu digo nossas,
é do grupo, é de todos os professores que trabalham com isso, na UTFPR, na UEM, na UEL, na UEPG, na Unicentro, na UERJ, enfim, em todas as instituições. Tá? 4. Permite ao professor um trabalho com diferentes recursos experimentais e computacionais, em diferentes abordagens de ensino. Então, nós também instrumentalizamos os nossos professores, durante as capacitações, as formações continuadas, a trabalharem com experimentos de baixo custo ou experimentos, né, de laboratório um pouco mais elaborados, ou com apps, né, de aplicativos de celular, ou com simuladores, né, que ele pode utilizar o computador, o datashow, para trabalhar com os alunos. Então, tudo isso faz parte da formação, é uma formação ampla. Tá? Vai além de apenas tentar aprender um conceito físico. Tá? Mas a gente também pensa no como se ensina astronomia. E aí essa pluralidade metodológica, nós acreditamos que ela é bastante importante. Tá? Ainda nas contribuições, permite ao professor uma visão mais humanista do ensino de física, ou do ensino de ciências, ou do ensino de química, ou do ensino de biologia, sabe? Porque a gente passa a olhar a relação professor-aluno de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? A gente compõe isso de maneira diferente. E isso é muito importante, gente. Muito. Já vou dar um relato para vocês. Permite ao professor a superação de suas defasagens de conteúdo. Isso não precisa nem dizer, né? Ele consegue, né, superar esses problemas que ele teve com a sua formação inicial. E permite uma maior valorização do ensino em detrimento da pesquisa. Tá? Então, o importante é o ensino. Tá? E aí, se vocês me permitem, só um parêntese, essa mudança, tudo isso que acontece é lento, tá, gente? Não é algo que o professor chega para o curso e ele sai mudar. Não. Tá? Normalmente, o professor, quando ele chega, né, pela primeira vez para participar de uma formação, de uma capacitação, ele vem com um discurso muito que a gente chama, né, que chamamos em pesquisas anteriores, de discurso burocrático, da burocracia. É aquele discurso onde ele só reclama. Então, o problema, ele sabe que existe um problema, né, do ensino, na relação ensino-aprendizagem, porém o problema está no aluno que não tem educação, na escola que não tem laboratório, não tem biblioteca, no professor do ano anterior que não ensinou direito, no pai que não participa, no governo que não investe, que o salário é ruim. Então, um primeiro discurso, ele vem nesse sentido. Aí, com o passar do tempo, é por isso que as capacitações, elas precisam ser planejadas, porque se ela for muito curta, tá? Ela não vai permitir o professor esse movimento, essa mudança de pensamento. Então, as formações, as capacitações, elas precisam ser um pouco mais longas, para dar tempo do professor entender determinadas coisas e refletir sobre o que ele está fazendo. E aí esse professor, ele transita, com o passar do curso, desse discurso burocrático, onde ele coloca a culpa no outro, para um discurso mais metodológico. Porque aí você começa a fazer algumas atividades práticas, e aí o discurso é assim, nossa, eu vou levar isso para minha sala, porque isso, né, vai resolver o problema, eu vou conseguir agora. Então, ele coloca o sucesso da aula no experimento que ele acabou de fazer. Tá? Mas ele ainda não chegou num nível de maturidade, tá, para compreender que a peça fundamental é ele. E é isso que a gente quer, é isso que a gente almeja. E aí, no final do trabalho, de um trabalho bem estruturado, bem alicerçado, ele chega ao estágio da reflexão, onde ele reflete sobre o que ele faz. E ele toma consciência de que existe um problema e que ele faz parte desse problema. Que uma parte do problema é a sua formação. E isso nós encontramos em muitos relatos dos professores, ao final do trabalho. Nossa, professor,
realmente, olha, eu não fui formado para fazer isso. É quando ele passa a valorizar o curso. Tá? Só que esta reflexão é o momento em que permite mudança. Aquela mudança do senso comum para o conhecimento científico, aquela mudança onde ele deixa de valorizar demasiadamente o experimento, a ação, e passa a compreender que é a mediação dele que vai proporcionar um ambiente de aprendizagem diferente, que vai permitir, tá, que o aluno se envolva. E aí, no final, os relatos deles são muito positivos, que o aluno participou, que o aluno perguntou, que aquele aluno que não fazia nada, ele queria ir lá na quadra, ele queria mexer, ele queria colocar o relógio de sol. E aí eu pergunto, o que foi que mudou no intervalo? O governo não mudou, a escola não mudou, o pai não mudou, o aluno não mudou, o professor da série anterior também não mudou. O que mudou foi a forma como ele passou a enxergar o processo de ensino. Foi que ele compreendeu que agora ele faz parte desse processo. E que esse processo depende de muitas coisas. E aí o resultado foi muito positivo, ou tem sido muito positivo. Tá? Eu cheguei a ter relato de professores, e aí, se algum dos professores estiver me ouvindo, me perdoe, eu não vou citar nome, mas possivelmente vocês vão se reconhecer. Eu tive professores que chegaram a dizer para mim o seguinte: professor, olha, eu gosto tanto do curso de astronomia que eu viria fazer esse curso mesmo sem certificado. Porque tem um monte de curso que a gente faz só para pegar o certificado, para progredir lá na carreira, para caminhar nas casinhas. Mas eu viria fazer esse curso mesmo que não tivesse certificado. Porque, olha, eu estou aprendendo tanto e a minha aula está mudando tanto que eu faria esse curso, mesmo se não tivesse certificado. O que, para mim, enquanto profissional, é extremamente gratificante. Porque é isso. É por isso que é importante a formação continuada. É por isso que é importante a capacitação do professor para o ensino de astronomia. Tá? E é claro, gente, estou trazendo aqui sempre a minha opinião. Tá bom? Pode ser que tenha outros profissionais que diverjam desta opinião. Mas, de acordo com os resultados que eu tenho encontrado nos últimos anos, tá? É nessa linha que eu tenho trabalhado. E aí eu vou trazer agora para vocês, eu estou terminando, tá? Não vai embora não, fica aí que eu estou quase acabando a minha fala já, prometo. Qual é a nossa contribuição? Quando eu digo nossa, agora é minha, enquanto professor de física, que teve a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado, passar num concurso público. Então, o que é que eu estou devolvendo para a comunidade, para a sociedade, tá? Em termos de formação? Porque se ela é importante, e eu digo, eu defendo essa capacitação, eu acho que ela é importante, então o que é que eu tenho feito? Tá? Então eu vou trazer aqui alguns apontamentos, não são todos, mas eu vou trazer aqui algumas ações que eu, juntamente com o meu grupo, com os meus orientandos, com os meus colaboradores, estamos fazendo para tentar mudar o cenário do ensino de astronomia, né, na região noroeste do estado do Paraná, tá? Noroeste e centro-oeste, né, que eu atuo em Maringá, atuo na região ali de Campo Mourão, que vai até Ubiratã. Então eu pego todos aqueles municípios, eu pego Pitanga, tem professor que trabalha comigo, tem professor de Vaiporã que trabalha comigo, Campo Mourão, Cianorte, Maringá, já tive professor de Paranavaí. Então, a gente consegue atingir uma região do estado bastante grande. Tá? Então, primeiro, eu vou trazer aqui 2 livros, né, que nós já publicamos. O primeiro aqui é um livro meu, tá? Sobre o ensino de astronomia como uma proposta para a formação de professores de ciências dos anos iniciais. É um livro, né, que resultou depois da minha tese de doutorado. Então, aqui tem algumas contribuições. Esse livro, Jogos para o Ensino de Astronomia, foi um livro organizado pelo professor Paulo Bretones, da Universidade Federal de São Carlos. Tá? E nesse livro nós temos 10 jogos, e eu tenho uma participação em um deles,
juntamente com o professor Ricardo Francisco Pereira, aqui da UEM, o professor Marcos Asdani Neves, também da UEM, e a professora Polônia Antoé Fusinato, também da UEM. Tá? Então, nós tentamos, de maneira conjunta, contribuir com esse cenário. Então, nesse livro, nós temos 10 jogos que possibilitam ao professor ações diferenciadas em sala de aula. Já no outro, eu tenho uma sequência didática para se trabalhar vários assuntos de astronomia, tá? Usando vídeos, textos, tá? com crianças pequenas. Eu tenho aqui 3 trabalhos somente, entre 2019 e 2020, que foram orientados por mim. Tá? O primeiro é da Veridiane, que trata sobre noções básicas, né, de astronomia para os anos finais do ensino fundamental, né, falando especificamente sobre o movimento aparente do Sol e sobre as estações do ano. Esse é da UTFPR, mestrado profissional em ensino de física. Nós temos aqui da UEM 2 trabalhos que eu tive a oportunidade de orientar, né, o da Ítala, sobre teatro e astronomia, uma possibilidade para o ensino de ciências interdisciplinar, um trabalho lindíssimo. Tá? E o trabalho da Aline, a tese de doutorado da Aline, que defendeu agora em julho, que eu comentei com vocês, contribuições de um curso de formação continuada em astronomia para professores de ciências dos anos finais do ensino fundamental, que é bem na linha dessa minha fala de hoje. Né? Então, 2 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado, por mim, orientada, tá? Sempre no sentido de contribuir, de dar subsídios para essa formação. Trago aqui, né, falamos da revista Astronova no início, e eu trago aqui, né, alguns textos, né, que eu tenho oportunidade de escrever para a revista sobre divulgação de ciência, tá? E sempre utilizar a revista com os professores, para que os professores consigam levar essas discussões para os seus alunos em sala de aula. Tá? Então, aqui, né, um texto sobre o movimento aparente do Sol e um texto sobre, né, o fascínio das estrelas. Tem outros, mas eu trouxe só 2, né, que é para mostrar o que o grupo tem tentado, né, fazer. Temos aqui 3 artigos científicos publicados em revistas especializadas, né? Um sobre o problema da órbita da Terra, que eu comentei com vocês, né? Um sobre o projeto, né, Astronomy Day in School, da União Internacional Astronômica, que eu também realizo dentro de algumas escolas no interior do estado, e concepções, por exemplo, de mestrandos em ensino de física sobre o sistema solar na perspectiva das leis de Kepler. Então, são trabalhos que a gente tenta desenvolver, ou mais teórico, como é o caso da órbita da Terra, avaliando os livros, ou do projeto, né, o Dia da Astronomia na Escola, que é o relato de experiências que acontecem lá no chão da escola com os alunos e professores, ou até mesmo concepções de professores de física acerca de determinados assuntos. São temas diferentes, porém, todos eles com o mesmo grau de importância para a área de ensino e educação em astronomia. E aí, aqui eu trago para vocês, tá? Em breve nós teremos uma contribuição um pouquinho maior, porque nós temos, em Campo Mourão, está sendo construído, né, o nosso planetário. Então, este ano está em construção, acredito que para o ano que vem ele já estará disponível para a gente fazer as nossas formações e as capacitações dentro do planetário, né, aprendendo a olhar um pouquinho mais para o céu, tá bom? E é isso, pessoal. O meu muito obrigado. Desculpe aí, passei um pouquinho da 1 hora que eu tinha planejado. Deu 1h15. Mas se você contar que deu um probleminha e eu tive que mexer aqui, a gente desconta, eu estou dentro do horário. Tá? Então, primeiro, meu muito obrigado, mais uma vez, à equipe da Astronova, tá? Ao Rafael, ao Mike, ao Wilson, que fazem esse projeto acontecer de maneira brilhante, de maneira linda. Tá? E a todos vocês que me assistiram, que me ouviram, que acompanham, que estão comigo até agora. Muito obrigado, pessoal. Estou à disposição aí se alguém tiver alguma pergunta que eu saiba responder, tá? Importante isso. Claro. Nossa, excelente apresentação, Michel. Parabéns. Pessoal, eu vou aqui verificar aqui algumas perguntas. Maico, você pode separar as perguntas? São muitas,
As pessoas mandaram muitas perguntas. Nossa, a participação tá muito legal. Olha lá, o Cerveja e Astronomia, né? Ele está perguntando por que os professores não ensinam astronomia na educação básica? É medo ou falta de conhecimento? Eu acho que é os dois, né? Porque como eu elenquei lá no começo, quando ele toma consciência do quão pouco ele sabe, aí ele acaba, metodologicamente, ficando com medo de trabalhar determinados assuntos. Até porque criança é curiosa. E aí ela vai fazer um porquê, uma outra pergunta, um outro porquê, e aí ele pode não saber responder. Então, muitas vezes, na minha concepção, ele prefere ficar na zona de conforto, trabalhar só o que tem ali no livro didático, bem tranquilinho, bem basiquinho, e avançar. Então, eu acho que é um pouquinho dos dois. É a falta de conhecimento e é o medo de trabalhar conteúdos e não saber, né, dar conta de responder ali para os alunos alguns questionamentos. Certo. Olha lá, o Astrolábio. Oh, reapareceu o Astrolábio. Legal. Michel, o que os alunos podem fazer para incentivar o professor a ensinar astronomia? Fazer ele se interessar pelo assunto e querer aprender mais? Olha, nesse processo inverso eu acho muito legal, porque o aluno ele é sempre a motivação do professor. Então, se eu tenho um aluno curioso, né, que faz pergunta, eu vou ter um professor que automaticamente vai estudar mais. Ainda que ele naquele momento ele não saiba, mas ele vai dar um jeito de estudar, até porque a gente sabe que o professor não tem que saber tudo, tá? Nós não somos uma enciclopédia, que não é o Google, que você coloca a pergunta e ele te traz a resposta. Porém, é uma motivação para o professor. O que, infelizmente, com o passar do tempo, os alunos vão perdendo. Quando criança, eles são muito curiosos, mas talvez eles não tenham alguma maturidade para perguntar sobre astronomia. Conforme eles vão crescendo, que isso vai acontecendo, essa maturidade vai aumentando, ele vai percebendo os fenômenos, ele pergunta menos. Quando ele chegar lá no ensino médio, eu já tenho um aluno que praticamente não fala, só copia do quadro, né? Então, eu acredito que para motivar o professor, né, até para colocar ele na parede, para que ele possa realmente ir atrás, investigar, estudar, a gente precisa de um aluno curioso, um aluno que faça a pergunta. Tá? E aí uma dica, né? Nós temos algumas séries belíssimas que é possível se trabalhar com crianças maiores. Nós temos desenhos, né? Poxa, eu não queria entrar muito nessa seara agora, mas a gente tem o show da Luna para crianças pequenas, que tem muita coisa de astronomia. Eu entendo que alguns detalhes, né, têm problemas, né? Porém, um momento em que eu posso despertar numa criança pequena o fazer perguntas sobre essa temática. Depois, para os maiores, a gente já podia levar para a série Cosmos logo, né? Isso é lindo, né? Ouvir o Sagan falando. Tá? E ler a Astronova, né? Porque na Astronova sempre tem coisa, né, nova, sempre tem coisa interessante, e o cuidado que o pessoal tenha para que os conceitos ali apresentados estejam sempre corretos. Isso é o mais importante. Então, você pode levar perguntas para o seu professor, leitura, sugerir. Né? Eu acho que isso ajuda, motiva o professor. Certo. Olá, a Marina Silveira. Professor, boa noite. Você acredita que a deficiência no ensino de astronomia na graduação acho que ela quis dizer, vem do processo de formação do professor? Como mudar isso? Falta empenho para a implementação curricular? Olha, eu acredito sim, né, que... Bom, primeiro, boa noite, né, Marina? Marina é minha aluna. Eu acredito sim que esse processo de formação ainda é falho, tá? Porém, é muito maior do que a gente possa imaginar. Né? Como eu disse para vocês, aqui, de tanto a gente bater na mesma tecla que não nós temos uma mudança de postura por parte do NDE, do curso de Ciências Biológicas,
por parte do colegiado do curso, por parte dos professores do curso. No entanto, gente, existem instituições que é tão fechada que você não consegue propor uma mudança. E isso vem de cima para baixo. Eu me recordo, se vocês me permitem aí um devaneio, eu me recordo que quando eu comecei a fazer o doutorado, eu queria mudar o mundo no meu doutorado. Não, porque eu vou propor e a gente vai mudar o curso de pedagogia, a gente vai mudar. E aí, tal qual foi a minha surpresa, que eu não consegui nem apresentar a minha proposta para um colegiado de curso. Entende? E aí, um dia, numa conversa com o Nardi, né, o professor Roberto Nardi, da Unesp de Bauru, ele me disse o seguinte: Michel, fica tranquilo, você não vai mudar o mundo, a sua tese não vai mudar nada. Mas a sua tese, tá, vai somar forças com a do Lang, vai somar forças com a do Yachel, que são profissionais da área, e vai chegar um momento em que nós vamos ter tanto material qualificado apontando algumas problemáticas, tá, que aquele que está no poder público vai olhar para a área de educação e vai propor uma política pública para isso. Então, o que a gente faz, né, a professora Cristina Leite, o professor Paulo Bretones, o professor Yachel, Longini, enfim, o pessoal da área de educação e astronomia dentro da universidade é tentar proporcionar o quê? Esses materiais, tá? Esses artigos, essas teses, dissertações, que mostram o problema, vai meio que colocando o dedo na ferida e, de alguma forma, vai propondo algumas soluções. E a gente espera que, em um determinado momento, alguém olhe para isso, como aconteceu na BNCC. Quem foi convidada para contribuir? A professora Cristina Leite, que era alguém da área. Então, por mais que nós tenhamos problemas, a área de ensino de astronomia já teve um espaço um pouquinho melhor, um pouquinho maior, um olhar diferente. Então, é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta produzir trabalhos de boa qualidade, que apontem os problemas, que de alguma forma tentem resolver, né, de maneira paliativa, mas sempre esperando que aquele que é convidado de alguma forma para estar junto ao MEC, avaliando o livro didático, trabalhando nesses materiais, como da BNCC, possam propor algumas políticas públicas que melhorem essa formação. Certo. Olá, o professor Ricardo. Abraço, professor Ricardo. Michel, você acha que existe uma ligação direta entre a má qualidade do ensino de astronomia e a grande quantidade de divulgadores, grupos de astronomia e perfis nas redes sociais? Olha, bom, primeiro, né, um abraço para o Ricardo. O Ricardo é um grande amigo, um companheiro de trabalho, né? E eu acredito, Ricardo, até falei isso, né, no final do ano passado, na palestra da Semana da Física, né? Quando eu trouxe um pouquinho sobre divulgação de ciência e o número de pessoas que nós temos hoje que falam em terra plana, que falam em pulseira quântica, em colchão quântico, enfim, tá? Enquanto nós que temos esta formação adequada, que podemos fazer uma divulgação de qualidade, como é feito, por exemplo, pela, né, revista Astronova, nós muitas vezes nos omitimos. Nós que eu digo, não nós aqui que estamos nesse vídeo que você está vendo, mas a maior parte dos professores universitários ficam fechados nas suas salas fazendo pesquisas para eles, né? E não saem dali para divulgar a ciência. E aí quem tem ganhado espaço na divulgação de ciência? YouTubers, tá? Perfis de Facebook, né? De Instagram. Quando você vai olhar para a formação daquele que faz a divulgação, ele não tem nenhuma formação que lhe permita. Não que a pessoa precise ter uma formação para fazer divulgação de ciência, tá? Mas em prol desta não formação, ou de achar que é possível qualquer um fazer formação, divulgação de ciência, a gente vem tendo um número crescente, tá, de divulgação que faz um destrabalho, né? Ao invés de contribuir,
descontribui, faz um trabalho inverso, né? Porque se tivesse todo mundo numa pegada de fazer divulgação de ciência de maneira adequada, eu não teria que explicar de novo que a Terra é redonda, né? E nem que quântica é uma coisa né, e pensamento, emoção é outra. Que uma coisa é sinapse, que está num nível, né, de estrutura, outra coisa é quântica, que está num outro nível, né, de trabalho. Que não dá para misturar as coisas. Porque o que a gente mais tem hoje é coach quântico, né? E isso é um desserviço para a divulgação de ciência, na minha opinião. Então, eu acho que divulgadores, né, que trabalham com divulgação, mas que, né, não acreditam ou que não estudam, que não estão ali em dia com a ciência, tá? Faz um desserviço para a comunidade. Essa é a minha opinião. Michel, deixa eu aproveitar a toada aqui. Pode falar. Qual a sua opinião do porquê que a gente chegou a esse ponto, falando na formação de professores, né? Por que a formação do professor ficou tão deficitária nesse sentido? Por que a gente chegou onde a gente está? Rapaz, a sua pergunta é bem capciosa, né? Por que nós chegamos onde estamos? Na verdade, cara, eu acho que é tudo fruto de uma constituição. Porque nós somos seres políticos, né? Então, a forma como a educação vem sendo tratada, ela permite chegar nesse cenário que nós vivemos hoje. E aí o que acontece? Infelizmente, nós não temos, né, uma política de Estado para a formação de professores. Nós temos uma política de governo para a formação de professores. Ou seja, a cada troca de governo, muitas vezes, políticas públicas que, na minha opinião, vinham sendo eficientes, elas são tolhidas e jogadas fora e uma nova política pública é lançada. E aí a gente está sempre no começo, né? A gente não consegue avançar, né? Ainda quando a política pública proposta é boa, a gente ainda consegue fazer um bom trabalho. Agora, quando a política, né, é ruim, a gente não consegue nem proporcionar esse bom trabalho, porque a gente precisa ficar brigando com o cenário para conseguir trabalhar, né? Então, eu sei que tem gente nos assistindo que é das diferentes regiões do Brasil, mas eu vou tentar trazer um exemplo aqui que tinha um monte de problemas, mas era o PDE, tá? O Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná. Tá? Ele tinha uma forma de trabalho, né, que foi criado no governo Requião. Não estou aqui fazendo apologia ao governo, não. Isso, né, é assunto para outro debate. No entanto, as políticas públicas mais recentes, elas mudaram a forma com que o PDE é ofertado aos professores hoje. Né? Então, antes, quem estava diretamente ligado ao PDE, fazendo a formação continuada, por exemplo, eram os professores das universidades. Hoje o cara faz o PDE e a universidade não sabe quem é que está fazendo o PDE. Né? Porque a forma de acontecer mudou. Então, aquele contato, aquele curso de 60 horas que a gente tinha, de 32 horas, que a gente dava curso específico lá na física. Não, vamos dar um curso de física moderna, vamos dar um curso. Né? O que o professor tem problema? O professor trazia demanda. A gente trabalhava em cima das demandas. Acabou. Né? Então, eu não vou taxar o PDE. Tinha um monte de problemas, eu sei disso. Mas é só um exemplo de política pública que, ao mudar o governo, muda a política. Ao mudar o governo, muda-se o parâmetro, muda-se a régua. Né? E aí parece que eu estou sempre correndo, né, atrás do rabo e eu nunca consigo avançar. Então, assim, de maneira bem geral, Wilson, a minha opinião é essa. Né? A gente precisaria ter uma meta para a educação e para essa meta nós precisaríamos ter uma política de Estado, que independente do governo que entrasse, essa política não mudasse, que essa política, né, claro, o governo, né, da época
poderia contribuir, trazer algumas contribuições, porém o plano diretor da política não poderia mudar, né? E aí eu acho que nós poderíamos estar num outro patamar, né? Mas enquanto a questão for ideológica, enquanto, né, a gente não vai conseguir avançar nesse sentido, tá? Na minha opinião. Certo. Mais algumas perguntas aí. Eu sei que tem várias. Temos tempo para mais perguntas? Vamos. Pode Cerveja, fazer por mim. cerveja e astronomia. Existe professor terraplanista? Sim, tem. Rapaz, tem, sabe? Por incrível que pareça, tem, tá? E a gente não está aqui para fazer juízo de valor, né? A respeito de crença, de valores, né? Mas nós temos professores que, né, acreditam na Terra plana, nós temos professores que questionam a questão da evolução de Darwin, né? Então, esse é um cenário que, infelizmente, né, ainda persiste, né, no campo de trabalho. Claro que a gente vai batendo, né, a gente vai tentando lapidar, vai tentando trazer argumentos, mas ainda temos professores com essas concepções. Certo. Mais alguma pergunta? Pessoal, vocês podem mandar perguntas aqui, aproveitem que, olha lá, opa, o professor Ricardo, olha lá, a minha dúvida é se nós teríamos essa quantidade se o ensino de astronomia nas escolas fosse decente. Mas essa quantidade de quê? Quantidade de divulgadores, Ah, perfis. Entendi. Bom, se o ensino, né, nas escolas fosse, né, eu não vou, eu preciso tomar cuidado, né, porque o Ricardo ele já enfia logo o pé nos outros, né? Eu não vou usar, é decente ou não é decente. Mas se o ensino de astronomia, se o professor tivesse uma boa formação inicial, ele pudesse estar numa formação continuada, numa política, né, de formação continuada, estar próximo da universidade, né, tratando de questões científicas, o aluno formado por esse professor teria uma concepção crítica de ciência maior. E, ao ter uma concepção crítica maior, ele não acreditaria em qualquer coisa que ele vê na internet, ou que ele escuta por aí. Tá? Então, a única forma que eu vejo, que eu entendo da gente sair da escuridão, né, é por meio, né, do conhecimento. Né? O próprio Monteiro Lobato, quando escreve, né, o livro Viagem ao Céu, ele escreve um ponto onde ele retrata a história da ciência. Né? E ele usa a analogia do Galileu como um sábio. E o sábio era aquele que trazia luz para a carneirada. Né? Carneirada eram as pessoas que seguiam, né, de acordo com a literatura, o pastor, aquele pastor de ovelhas. Entende? Então ele faz esse paralelo. Na minha opinião, a única forma, né, de mudar é trazer luz para esses alunos, para que eles deixem de acreditar, tá, nesses divulgadores de falsas ciências ou de pseudociências, né, como um termo mais adequado. Tá? Agora, o único jeito de fazer isso é formar melhor. Não tem jeito. Né? certo. Olá, Michel, mais uma pergunta do Ricardo aí. Você acha que a astronomia poderia ser abordada também no ensino médio? Bom, eu vou responder, eu já dei aula no ensino médio, eu digo, sim, poderia, mas o Michel entende mais do que eu. Então, Michel, vai lá. Sabe, eu acredito que sim, que poderia não, que ela pode. Eu acho que a gente pode usar esse verbo no presente, porque o futuro fica algo muito distante. Tá? De novo, em meio a todos os problemas que nós temos, Ricardo,
a BNCC, a proposta da BNCC para o ensino médio, né, que esse ano o pessoal está trabalhando nela, né, ela propõe diversos conceitos de astronomia para o ensino médio. Né, e é bastante legal a proposta. Né, eu fui convidado por uma editora para escrever um material de astronomia para o ensino médio. Né, eu não pude, né, passei para o Wilson, não sei se o Wilson conseguiu, né, fechou com a editora, mas eu não sei se os professores vão ministrar a aula de astronomia. Da mesma forma que os professores não ministram aulas de física moderna. Tá? E aí talvez uma problemática um pouco maior. É daí que vem a questão de política pública, que eu digo para vocês. Porque há 2, 3 décadas atrás, o ensino médio público tinha 5 aulas de física por semana. Hoje tem 2. Entende? Então, poxa, eu com 2 aulas, vou pensar no terceiro ano, que é onde a astronomia vai estar inserida. Eu com 2 aulas semanais, eu vou ter que dar conta de toda a parte de eletrostática, de eletrodinâmica, de eletromagnetismo, de física moderna e de astronomia. É humanamente impossível fazer isso. Se alguém disser para mim, eu faço, eu vou olhar e falar, mentira, você está mentindo para mim. Eu sou professor e eu sei que não faz. Você pode, no máximo, escolher o que trabalhar. Então, você pode trabalhar um tópico de física moderna, dentro desse tópico de física moderna, trabalhar astronomia, ou vice-versa. Por exemplo, eu estou com uma aluna agora do mestrado profissional, tá? A Andrea, que está trabalhando com um pouquinho de astrofísica. Então, nós estamos trabalhando com espectroscopia. Então, nós vamos trabalhar com um pouquinho de física moderna a partir da astronomia. É uma proposta, tá? Que ela vai implementar agora, final desse ano. Tá? Agora, da forma como está hoje a nossa política pública para o ensino médio público, é complicado, porque você coloca mais coisas no documento oficial, na BNCC, você coloca mais coisas no livro didático para o professor, só que você não dá condições para aquele trabalho. E aí é sempre bom a gente também olhar para esse outro lado, porque é a política pública que dá condição de trabalho para o professor. Né? Então, nesse aspecto, a gente precisa de representantes lá, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, que pense a educação dessa forma. E é isso que tem sido difícil ultimamente. Né? Então, o nosso sistema no estado do Paraná, nós temos 2 aulas de física semanais, pasme, que em algumas escolas é por área, e como não tem muitos professores, tem até série, como o segundo ano do ensino médio, que não tem física. Só tem física no primeiro e no terceiro. Mas quando você soma a carga horária das exatas, dá a carga horária que tem que dar. Entende? Eu já vi isso, ninguém me contou. Eu vi. Tá? Então, são muitas condições de contorno, Ricardo, né, e demais colegas que estão ouvindo, que a gente precisa dar conta, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa, né, estar ali todo dia brigando para que o professor consiga desempenhar bem o trabalho. Então, ao mesmo tempo que eu puxo a corda para a formação inicial, eu tenho que também puxar a corda para a política pública, para a condição mínima de trabalho na escola. Né? Porque senão eu posso ter um professor bem formado, mas que sem condições de trabalho, ele também não consegue atingir um objetivo tal que a gente espera. Então, eu acho que são essas diferentes condições que podem proporcionar um panorama melhor para a área de ensino. Né? Não só de astronomia, mas como a área de ensino de ciências como um todo. Né? Certo. Olha lá, o Fábio Souza Alves quer dar os parabéns pelo evento,
Precisamos fortalecer a extensão e irmos para a rua, levar o conhecimento para as pessoas e combater o negacionismo científico. Viu, Fábio? Aqui em São Paulo, antes da pandemia, é claro, né? Aos domingos a Avenida Paulista, ela fecha. Eu acho que ainda fecha hoje em dia. E tinha um grupo, um pessoal que levava ciência para o meio da rua. Então o pessoal colocava lá as banquinhas, os cartazinhos para chamar a atenção, e as pessoas vinham tirar dúvidas assim, do tipo, existe cura quântica, né? O que são as galáxias, né? Coisas desse tipo, assim. Então, tinha uma proposta dessas aqui em São Paulo, só que devido à pandemia, óbvio, né? Não tem como você estar interagindo na rua com o pessoal. E eu creio que muito das observações astronômicas que os grupos realizavam, o GEDAL, o Arcturus, o CAE, muitos desses eventos de observação na rua, na praça, eram muito importantes. O Maico até conta, é uma história emocionante, né? Uma senhora, né, Maico, que observou a Lua e ficou emocionada com aquilo, não foi? Era um senhor, né? Um senhor. Ele observou Saturno. Ele chegou já. A gente viu que ele tinha saído do trabalho, estava tudo cheio de terra, tudo. Aqui é uma cidade interior, tem bastante agricultor, né? E ele chegou meio acanhado, falando, olha, o sonho da minha vida é ver um planeta pelo telescópio. E ele pegou e fez a observação pelo ocular, né? E ele começou a chorar. Essa história acho que marcou todo mundo que estava na praça aquele dia. Tá vendo só? Ele chorava de felicidade. Ele falou, achei que ia morrer e não ia ter essa chance. Tá vendo só? Temos mais uma pergunta? Ah, olha lá, é o Maurício. Olá, Maurício, boa noite. Vamos lá. Na sua opinião, os poucos observatórios didáticos e planetários poderiam ajudar a capacitar professores? Bom, primeiramente, né, boa noite para o Fábio, né, que participou ainda há pouco. O Fábio é um amigo do Instituto Federal, um abraço para o Fábio. Né? Boa noite, Maurício. Né? Bom tê-lo aqui. E eu acredito que é sim, né, que a participação, infelizmente, nós temos alguns observatórios ou centros que eles são mais vinculados à pesquisa, mas, de maneira geral, principalmente os planetários, eles têm um trabalho bem extenso nisso, nessa questão de divulgação de ciência, de receber alunos, de receber a comunidade, de divulgar ciência, né? Então, a gente não tem muitos, né, planetários. Né? O número em si poderia ser bem maior. Tá? Porém, eu acredito que é possível, que é um caminho, tá? E que boa parte dos planetários que eu já tive a chance de conhecer, eles têm um trabalho vinculado à divulgação de ciência. Então, eu acho que é um caminho possível, né, e viável para se fazer isso. Certo. Bom, parece que encerraram-se as perguntas, então a gente já vai passando para as considerações finais, até porque o nosso tempo aqui passou bastante, mas gente, é um assunto muito importante, né? Extremamente importante. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Não, são só considerações elogiando, né, a apresentação. Então, eu passo a bola para o Wilson. Wilson, suas considerações finais? Bom, como sempre, agradecer o Michel. Michel, meu amigo pessoal, inclusive. A gente fez graduação juntos. Foi importante para mim fazer graduação com ele também. Ele foi importante para mim no meu mestrado. É um cara que está sempre presente. Tem um mecanismo de etiquetéria pronto para você, Michel. Assim que puder, eu te levo. E acho importantíssimo que o Michel tenha encampado esse tema para a vida profissional e até pessoal dele. Não, está parecendo o Faustão falando. Mas porque a gente sabe, né, Michel?
parece que a geração anterior de professores, nossos, inclusive, na universidade, com algumas exceções, eles não davam muita bola, né, para a educação, para o ensino. Eu tive essa impressão. Não sei se é conveniente falar isso aqui, né? Mas é uma verdade. Eu tive ótimos professores, mas eles não eram a maioria, né? E eu sinto que a geração atual está mudando e você faz parte dela, né? Então, eu fico feliz que o caminho seja esse, apesar de estar ciente de que falta muito. E, mais uma vez, você fez uma fala muito acertada sobre as condições nas quais o professor está submetido, né? Eu sou um deles, eu sou um desses professores da educação básica submetidos a condições que não são favoráveis, né? E para quem me conhece sabe que, na minha opinião, a solução é radical, mas falar sobre guilhotina seria outro assunto, tá? Então, eu gostaria muito de agradecer você por estar aqui contribuindo com a gente e estar mais uma vez ajudando a gente de novo, inclusive na revista Astronova. Valeu. Muito legal. Maico, vamos lá, suas considerações finais. Também agradecer o Michel, né? Sempre solícito quando a gente convida ele, sempre disposto a ajudar. O Michel, eu aprendi, conheci ele no nosso EPAST aqui de Marialva, né? 8 anos atrás. De lá para cá a gente criou um elo de amizade, né? Tá distribuindo trabalho, ele nos auxilia, quando ele convida também a gente vai, né? Criou um elo bacana. A revista, ele tem essa mentoria importante aí da ideia, né, da revista digital, isso vai ficar ali nos registros para sempre, então, e parabenizar, Michel, pelo trabalho que você faz com a educação, porque a gente sabe o quanto que é difícil, a gente sabe o quanto a educação no Brasil é desvalorizada por quem deveria incentivá-la e mantê-la, e a gente sabe também que você não é só isso que você faz, então às vezes você sai da sua zona de conforto para poder estar fazendo isso, né? E é um trabalho louvável que com certeza vai influenciar, não pode não influenciar o mundo, mas as novas gerações de professores aqui no Paraná com certeza serão impactadas. Legal, é isso aí. Michel, suas considerações finais para encerrar essa live que foi fantástica e muito legal, o pessoal participou bastante. Bom, eu tenho só a agradecer, né? O Rafael, o Wilson, o Michael, né? Como todos eles disseram, nós temos uma relação aí de amizade, né? Em prol dessa ciência, da divulgação dessa ciência, né? E é sempre, né, bom poder estar com vocês fazendo isso, né? Porque nós acreditamos nisso. Eu acho que é isso que nos torna diferente, né? E mesmo sabendo, e aí eu queria deixar isso, né? Mesmo sabendo que nós encontramos todas essas dificuldades, seja de viés político, de poder público, de política pública, de uma formação inicial, de a gente continua acreditando e fazendo, tá? E hoje eu tenho a consciência de que o que eu faço é plantar semente, tá? Mas é uma semente que talvez eu não veja, né, os frutos dela. Mas eu continuo investindo, né, em plantar essas sementes, porque eu acredito nisso que o Michael, né, que o Michael disse, que de alguma forma eu posso contribuir para os professores do futuro, para os alunos do futuro, né? Se eles gostarem um pouquinho de astronomia e forem curiosos, né, eu acho que a minha missão já foi cumprida, que eu, né, consegui alcançar o meu objetivo. É sempre em prol disso que a gente trabalha, né? Não tem sábado, não tem feriado, não tem domingo, né? Então a gente está sempre buscando, né, dar condições para que isso aconteça. E se eu
posso deixar, né, para vocês que estão me ouvindo, uma dica, né? Cobrem dos representantes locais de vocês. Porque eu consegui, né, claro, junto da instituição, o TFPR, recurso para planetário por meio de emenda parlamentar. Tá? Então, chegue no seu vereador, naquele que você votou nele, cobre, né, que eles olhem para a educação. E quem sabe a gente consiga aumentar esse número de planetários, ainda que seja móveis ou fixos, nas cidades, em diferentes lugares, porque isso eu acredito que pode dar uma movimentada no ensino e na divulgação da astronomia. No mais, o meu muito obrigado a vocês que me assistiram, né, que me aguentaram, são quase 2 horas de live, né, e mais uma vez, obrigado, Rafael, obrigado, Wilson, obrigado, Michael. Tá? Abraço. A gente que agradece muito, viu, Michel? Qualquer coisa que eu for falar vai parecer aqui que é rasgação de seda, tá? Conheço o Michel também desde o EPAT de 2013, que foi o primeiro EPAT que eu participei. Uma pessoa fantástica, né? E nós temos em comum o amor pela astronomia, pela cidade do Rio de Janeiro também, né, Michel? Que a gente gosta pra caramba, né? E depois dessa pandemia nós vamos na gafieira. É isso aí. Gente, eu quero agradecer imensamente aqui aos nossos grupos parceiros aqui, o Observatório Estrela do Sul, lá do Carlos. Carlos, um grande abraço para você. O GEDAL de Londrina, o Arcturus da UFABC, o CAS de Sarandi, a UTFPR, né, o GCA, que é o Grupo Centauro de Astronomia Amadora aí, o GEPA, tá aparecendo aqui embaixo, né? Olha lá, o GEPA e o NASCE, né? Então, a gente quer agradecer a todos esses grupos. Pessoal, hoje a live durou bastante, mas foi um assunto fantástico. Agradecemos a todos as perguntas, a participação de vocês. Se você gostou, já deixa aí o joinha. Se não gostou, bom, aí você vai ver outro canal. Deixa o joinha também. Deixa o joinha também, boa. Mas aí você vai ver outro canal, tá? E deixando o joinha, pode assistir o que ele quiser. Ótimo, ótimo. E você pode se inscrever também no nosso canal, tá? Divulgar isso entre amigos aí, tá certo? E é isso, pessoal. E a revista tá aqui, ó, no site ke.com.br, a edição número 27, e todas as edições anteriores estão no ar, de forma gratuita, 100% online. Você pode ler a hora que for, manhã, tarde, noite, madrugada, certo? E é isso aí. Pessoal, então encerramos hoje a live e semana que vem estamos de volta. Muito agradecido a participação de todos vocês. Tchau, pessoal!